Naturalmente, a minha condição de alagoano, o fato de eu já estar numa idade muito provecta e também a circunstância de que a minha obra reflete Alagoas, especialmente uma Alagoa já desaparecida, que pertence mais ao passado que uma espécie de documento, né? Mas de modo que o fato de eu não ser dos mais obscuros escritores brasileiros, né? Talvez isso tenha contribuído, mas de qualquer maneira é uma coisa que me conforta muito, uma coisa carinhosa, porque nem sempre, você sabe que nem sempre, né, as cidades e os estados, as províncias reconhecem um escritor, porque o escritor é ao mesmo tempo, vamos dizer, estimado e ao mesmo tempo assim, como é que se diz, constitui um incômodo, né? Já que toda obra é uma obra crítica, né? Às vezes ela incomoda, eu digo isso baseado no fato de ter escrito Ninho de Cobras, né? Que é um hino de amor a Alagoas, e muitas pessoas tiveram a leitura hostil, né? Mas de qualquer maneira isso é muito confortador para mim, porque inclusive o caso de Alagoas, Graciliano Ramos saiu daqui de cabeça raspada, jogado no porão do navio, né? Considerado comunista, criou até para ele uma espécie de relação de amor e ódio em relação a Alagoas, ele nunca mais voltou. Jorge de Lima, envolvido numa trama sentimental e amorosa, levou uns tiros e também saiu meio fugido, né? E parece que também nunca mais voltou, né? De modo que no meu caso eu fui um escritor alagoano que voltei com frequência, né? Para me reabastecer, né? De modo que isso talvez tenha pesado assim no julgamento. De qualquer maneira, então, é muito confortador, né? Que você seja reconhecido pela sua terra natal. É aquela que está no meu romance Ninho de Cobra, está em minha poesia, quando eu falo das igrejas carcomidas, dos estaleiros apodrecidos, das ruas tortas, daquele mundo, né, da minha infância que hoje quase não existe. O centro da cidade, que era um lugar muito bonito, até nobre da cidade, muita gente morava na Rua do Comércio, né? Meu pai na Rua da Boa Vista, Rua Nova, etc. Hoje está inteiramente camerotizado e depredado, a cidade se mudou, né, para a orla marítima, né? De modo que uma das funções da literatura é exatamente isso. A literatura não é só monumento, é também documento, né? Guarda o passado desaparecido, aquilo que ficou perdido. Não, porque naquele tempo, quer dizer, eu tinha uma pequena ambição literária e achava que Alagoas não tinha condições de permitir que eu me realizasse plenamente. Ao mesmo tempo, meu pai queria que eu fosse advogado, né? E ele tinha sido formado pela Faculdade Nacional de Direito do Recife e havia entre os chamados grandes advogados naquela época uma visão preconceituosa em relação à Faculdade de Direito de Alagoas, que tinha um apelido de jaqueira naquela época, porque tinha uma jaqueira na praça, na praça, como é Braulio Cavalcante, onde ficava, né? De modo que então meu pai entendeu que eu devia estudar Direito fora de Maceió, né? Como Recife, que seria a cidade dele, onde eu, aliás, passei 2 anos, né? Mas então optei assim por ir para o Rio, me aventurar na carreira jornalística, já tinha trabalhado na Gazeta de Alagoas, no Jornal de Alagoas, né? Então fui para o Rio de Janeiro aos 19 anos, fiz o vestibular de Direito, me formei, mas nunca advoguei, segui sempre o jornalismo, né? E talvez para a obra que eu realizei, esse distanciamento era necessário, né? Você vê, né? De longe você vai ver mais do que de perto, né? De modo que é isto. Eu não sei, você tem que perguntar aos alagoanos. Mas de qualquer maneira é confortador saber que o meu estado natal vai guardar um pouco da minha memória, né? Que está abrigada no palácio, como o Palácio Floriano Peixoto, né? Que é um monumento hoje tombado. É uma oportunidade, se alguém um dia tiver algum interesse em estudar, né, o meu trabalho, etc., ou querer escarafunchar o meu passado, né? Tem alguns elementos, né? Eu acho muito importante, eu estou empenhado na Academia Brasileira de Letras em que a comemoração tenha o maior fulgor possível, né?
porque eu acho o Aurélio uma figura exemplar, um grande dicionarista, né? Uma relação boa, às vezes turbulenta, né? Porque alagoano, embora tenha um coração de manteiga derretida, às vezes é meio explosivo. Às vezes tinha briga, ficavam de mal, como se diz, não temos, naquele tempo antigo, depois voltava, né? Mas nos anos finais foi uma relação muito afetuosa, como no começo, em várias fases, etc. Né? Eu gostava muito do Aurélio, tinha muitas coisas em comum, o amor pela língua portuguesa, que nele era, né, era uma coisa até anômala, né, de tão acentuado, né, o interesse literário, né, de modo que tínhamos muitas coisas em comum, a alagoanidade, né, e ele que era uma grande referência, porque, por exemplo, eu não tive, um negócio curioso, eu não tive, aqui em Maceió, eu não tive geração comigo, porque quando eu comecei eu tinha 14, 15 anos, tinha até um retrato no negócio da Casa Ramalho, em 38, eu cercado de intelectuais de 20, 30 anos, de modo que eu não tive o problema de ter pessoas da minha geração, da minha idade ao meu lado. E quando eu cheguei ao Rio também, eu fiquei muito sozinho, não tinha companheiros, a não ser o Breno Ascioli, que morreu alguns anos depois, que tinha aqueles problemas, né? De modo que o Aurélio ficou como referência, assim, para mim, de Alagoas, né? Quando eu fui eleito, foi ele que colocou o colar em mim, etc. De modo que foi uma das grandes amizades da minha vida. E Marina também, né, que é uma escocesa de Belém do Pará. Eu confesso que eu converso pouco porque eles não me mandam os livros, né? De modo que eu não, né? Eu sou, como é que se diz, um marginal aqui na literatura alagoana. Não me mandam os livros, de modo que eu não tenho juízo, né? Não? Eu sei que muitas pessoas publicam essas coisas todas, mas eu não tenho, né? Mesmo na Academia Alagoana, eu sei que alguns escrevem livros, mas não tenho um juízo, inclusive porque, quer dizer, cada leitor é um leitor diferente, de modo que também a minha praia já é um outro tipo de literatura, né? Já estou na idade das grandes releituras, né, dos grandes clássicos. Estou na hora do adeus. Eu não sei absolutamente nenhum verso meu. É um negócio impressionante. Eu sei muito verso dos outros poetas, dos poetas da minha predileção. Mas verso meu eu não sei nenhum. Né? É impressionante isto, né? É um verdadeiro mistério, né? né? Obrigado. Ok, viu? Vamos encerrar, senão vai chegar muito tarde na casa da